Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Rodrigo Nuss, sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal onde a gente aborda aqui vários assuntos sobre processo civil. E o tema deste encontro, deste vídeo, é falar sobre título executivo. Então vamos lá, a gente precisa retomar o conceito do que é a tutela jurisdicional executiva. A tutela jurisdicional executiva é aquela tutela no qual o Estado busca conferir a um credor a satisfação de uma determinada obrigação. Essa obrigação ela pode derivar, ela pode ter a origem de um título executivo judicial ou de um título executivo extrajudicial. É a partir de um reconhecimento de um título executivo que a parte terá o direito de pleitear essa tutela jurisdicional. Aqui é importante a gente trazer também essa definição introdutória de que a tutela jurisdicional executiva ela é uma tutela em que a atuação do Estado é muito mais impositiva, ela é muito mais cogente, é muito mais forçada. Aliás, o próprio Código de Processo Civil fala, ele usa a expressão de execução forçada. E por quê? Porque o objetivo é justamente forçar, compelir o devedor ao cumprimento voluntário da obrigação, e caso não haja o cumprimento voluntário dessa obrigação, o Estado vai se utilizar de toda a sua estrutura para invadir o patrimônio do executado e fazer com que haja a satisfação da obrigação. Em linhas gerais, essas são as definições sobre tutela jurisdicional executiva e essa é a finalidade precípua desse tipo de tutela: satisfação das obrigações que foram inadimplidas desse título executivo. Então esse é o conceito inicial, né, para que a gente possa avançar. Feito essa consideração inicial, a gente entra, né, sobre a abordagem do que é efetivamente um título executivo. Bem, um título executivo, ele é um ato reconhecido por lei, né, um instrumento reconhecido por lei que dá a possibilidade do credor buscar esse tipo de tutela forçada. Então, o título executivo ele é um ato jurídico que permite ao seu credor se utilizar do processo de execução para buscar o cumprimento dessas obrigações. Esse título executivo ele é composto por vários elementos, várias situações específicas, mas em linhas gerais esse título executivo, nos termos do artigo 783 do CPC, esse título executivo ele deve conter de uma forma expressa, de uma forma manifesta, a existência de 3 elementos. Quais são esses elementos que vão apresentar essas obrigações no título executivo? O elemento de certeza, liquidez e também a exigibilidade. Então, o título executivo ele deve conter obrigação certa, líquida e exigível. O título executivo ele pode ser dividido, ele pode ser classificado em 2 espécies. Nós temos os títulos executivos judiciais, que está lá no rol do artigo 515 do CPC, e de outro lado nós temos o artigo 784, que vai trazer um rol extenso dos títulos executivos extrajudiciais. Então, nós temos os títulos executivos judiciais, que está lá no 515, e temos os títulos executivos extrajudiciais. Dica importante: seja um título executivo judicial ou seja um título executivo extrajudicial, aquelas 3 características de título executivo, das obrigações, devem se fazer presentes, ou seja, certeza,
liquidez e exigibilidade. Tem que estar presente tanto se for título executivo judicial ou extrajudicial. Mas vamos lá, de repente você poderia me perguntar, professor, mas afinal de contas, o que é uma obrigação certa? E aqui eu trago o conceito e a definição do professor Humberto Teodoro Júnior, um dos grandes nomes que nós temos aí em processo civil, e ele define com bastante efetividade. Ele diz o seguinte, que certeza, que certo é aquilo que não gera dúvida. Ó, certo é aquilo que não gera dúvida, ou seja, é quando a obrigação existe uma compreensão do que de fato está sendo contraído, quais são as responsabilidades, quais são as incidências em caso de inadimplemento e todas as situações específicas decorrentes dessa obrigação. Eu sempre comento em sala de aula e aqui também nos vídeos, que quando as partes vão fazer, por exemplo, um contrato, o contrato ele deve ser, as cláusulas em si devem ser mais objetivas e cristalinas mais do que o possível, porque não pode se gerar dúvidas, porque gerando dúvida afasta-se a ideia de certeza. A obrigação certa é aquela que a parte vê o contrato e não resta dúvida, ele tem que pagar no dia tal, no valor específico, caso não haja pagamento vai incidir multa de tantos por cento. Existe precisão nessas cláusulas que vão configurar, né, a obrigação ali assumida. Então o conceito básico é que se na leitura desse instrumento, na leitura desse título, se houver o surgimento de uma eventual dúvida sobre a forma como cumprir, ou em caso de não cumprimento, como que vai se direcionar a relação contratual, surgindo dúvida, existe a possibilidade de se afastar a certeza. Um contrato bem feito, ele não pode ter somente cláusulas robustas, com palavras ali extremamente formais, que mostre que o advogado tem um repertório vasto ali do juridiquês e também da língua portuguesa. Um contrato bem estipulado, ele deve trazer segurança para as partes, e às vezes trazer a segurança é dizer de uma forma simples, direta e objetiva qual que é o direito da parte, simples assim. Então, cuidado, porque se a parte contrária, né, no processo de execução, entender que o contrato não tem essa certeza ou que a obrigação não é tão certa assim, se ele levantar dúvidas, pode ser que um dos elementos que autoriza a atividade jurisdicional executiva fique afastado, e aí você não vai se poder valer do processo de execução. Você vai ter que pegar aquele instrumento e ir lá no processo de conhecimento para buscar o reconhecimento daquele direito. Então, cuidado, tá? Porque essa questão da certeza é um ponto delicado aí. Gerou dúvida, afasta-se a presunção de certeza lá do 783 do CPC. Liquidez. A liquidez é o valor. Qual que é o valor? Quais que são as quantidades? Quais são as espécies? Qual é o gênero da obrigação, né? As características dessa obrigação. A liquidez é a forma pelo qual as partes vão resolver efetivamente a obrigação. A liquidez, ela deve também ir ao encontro, né, da primeira regra de certeza, porque nas cláusulas em que vão se estipular a forma de liquidez, devem estar estritamente claras, né, quais são as modalidades em que vai se apurar esse valor. Vai ter juros? Vai ter atualização monetária? Os juros vai surgir a partir de quanto? A atualização monetária vai se dar por qual índice? A partir de que momento?
Tudo isso tem que estar previsto. Uma questão interessante é que o STJ já tem um bom tempo que ele entende que mesmo que o instrumento particular, que o contrato firmado entre as partes, não tenha a estipulação de atualização monetária, o STJ lá nos termos da súmula 43 já estabeleceu que é possível sim a fixação de atualização monetária, mesmo que o contrato tenha se omitido a esse respeito, ok? Então aqui é uma questão também a título de contribuição, a título de dica para a tua vida prática profissional aí. E o que é a exigibilidade? A exigibilidade é o momento em que define quando que a obrigação deve ser cumprida. É, entre aspas, a data do vencimento da obrigação, tá? E essa data também tem que ser certa, também tem que ser uma data estipulada, tem que ser uma data que não gere a presunção de dúvida, que não gere essa possibilidade de se surgir uma dúvida a respeito dessa obrigação. Então, em linhas gerais, os títulos executivos, através do título executivo, que a parte credora, a parte que detém esse título executivo, tem a permissão legal para promover a execução forçada, nos termos do artigo 778 do CPC. O 778, estou trazendo aqui para vocês, vai justamente falar que a autorização para execução forçada se dá através do título executivo. Além disso, o 783 diz que título executivo deve conter obrigação certa, líquida e exigível. E aqui, para fechar, os títulos executivos são classificados em títulos executivos judiciais, lá no rol do artigo 515 do CPC, e também os títulos executivos extrajudiciais, lá do artigo 784. Dica final: título executivo só pode ser reconhecido por lei. Beleza? Pessoal, não deixe de se inscrever e deixar o seu like aqui neste vídeo, ok? Mande a sua contribuição, a sua sugestão, a sua dúvida e vamos até o próximo tema aí, ok? Grande abraço, até mais!